Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar, segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, claro, eu queria pedir para você já deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de comentar aqui abaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de conferir aqui na descrição desse vídeo, tem o link para você acessar uma aula exclusiva que eu preparei especialmente para você, onde eu vou te falar os 3 motivos que você não tem sucesso no day trade. Para você assistir essa aula, você vai responder uma pequena pesquisa ali e depois disso você vai ter acesso a esse material extremamente especial que eu preparei com muito carinho para você. Vamos falar do mercado de hoje então? Senhoras e senhores, nós temos aqui o gráfico de 5 minutos do mini índice, este movimento que a gente está trabalhando aqui dentro de 3 zonas, né? Eu acabei marcando aqui para os meus alunos aí durante a mentoria de hoje cedo. Se você observar aqui, a gente tem 3 pontos de atuação, na verdade. Nós temos uma zona intermediária, né? Uma zona inicial, uma zona intermediária e uma zona principal que a gente está negociando ali ao longo de vários e vários dias, né? Esse movimento dessa linha de tendência aqui, a gente interpreta isso como sendo um movimento de mitigação que está transportando dinheiro aqui da região do último sell side para a região de prêmio, inclusive dessa terceira zona aqui, que é a zona maior. Então, se a gente for analisar o mercado, nós temos 3 movimentos. 3 movimentos sendo o primário, secundário e o terciário. Normalmente as regiões elas não vão bater, então você precisa filtrar os pontos que te dão mais probabilidade de sucesso. No caso da gente analisar aqui a primeira movimentação dessa primeira zona, nós temos aqui o buy side liquidity, o sell side liquidity, onde a gente estabelece o nosso primeiro zone to zone. Então são essas 2 extremidades que nós vemos ali a possibilidade de liquidez, que inclusive o mercado do dia de hoje ficou dentro desse range, né? Inclusive o nosso estudo de amanhã basicamente vai continuar igual. Você tem aqui uma região de equilíbrio, onde a gente busca o equilíbrio do preço, uma região de prêmio, uma região de desconto. Nossas movimentações de compra, elas sempre devem estar posicionadas em região de desconto. Aqui você pode observar que as 2 principais regiões de desconto são esses 2 order blocks aqui de baixo. Então, a nossa expectativa para o pregão de hoje estaria em compras, porque isso se trata de um movimento de mitigação, estaria levando o dinheiro para cima, tá? Também está rompendo BOS e rompeu o último choque. E as principais regiões para comprar seriam aqui embaixo, por conta da região de desconto dessa zona inicial. As regiões que nós temos aqui em cima de alvos, né, de vendas, perdão, elas estão dentro da região de prêmio do movimento também, porém, como se trata de movimento que está apontando para cima por conta da mitigação, essas regiões de venda elas são exclusivamente utilizadas para alvo ou até que o mercado perca o choque dos últimos 5 minutos, que não foi o caso no nosso pregão de hoje. Então, basicamente, as movimentações vendidas que nós tínhamos aqui na região de topo eram exclusivamente movimentações de alvos. Aqui na parte de baixo nós temos o sell side nessa região inferior do gráfico e o buy side permanece o mesmo. Essa seria a zona 2 aqui, identificada nesse movimento, que ela está buscando ali uma referência maior dessa mitigação, né, desse movimento de mitigação. Dentro desse zone 2, você tem aqui a região de equilíbrio sendo esse ponto do meio. Você tem aqui a região de prêmio sendo a parte superior, a região de desconto sendo a parte inferior. Então aqui embaixo a gente continua com a nossa leitura de que isso é um movimento de alta, por se tratar de uma mitigação, de um transporte de dinheiro até a região superior aqui desse order block, que é um order block dos 60 minutos. Tá? Da mesma forma que esses 2 também são order blocks dos 60 minutos. Então a gente está trabalhando na mesma linguagem aqui, né? 60 com 60. E a região das regiões prioritárias para compra são o desconto aqui nessa região inferior, onde nós temos aqui essa
esse destaque para esse imbalance que nós tivemos nessa região, o que faz esses dois pontos serem pontos muito importantes para a gente ficar identificando ali movimentos de compra. O que faz necessário, né, pessoal, o mercado fazer aqui o movimento de mitigação também, para depois dar esse movimento comprador nessas regiões. Então, quando a gente fala de zone 2, nós estamos falando de comprar lá embaixo, que coincidentemente, né, pelo fato do sell side ser aqui embaixo, o nosso buy side, não dá para ver aqui, mas ele está aqui em cima, e isso aqui forma a zone 3, né? Você tem esse range extremamente elevado aqui dos últimos dias de negociação. Você tem aqui o mercado trabalhando com este order block do 60, como eu acabei de mostrar, numa região de prêmio. Você tem o equilíbrio sendo aqui no meio, o que ocasionou aqui essa ausência de volume no nosso dia de hoje. E você tem aqui, obviamente, as regiões de desconto da Zone 2 coincidindo com da Zone 3, o que favorece ainda mais essas regiões aqui de baixo, tá? Então a gente tem que sempre utilizar a mesma referência para tomar as decisões dos mesmos pontos, para que você possa ter ali uma linguagem em comum e você obviamente vai buscar região que você entrou no Zone 3, alvo do Zone 3, região que você entrou do Zone 2, alvo do Zone 2 e assim por diante, certo? Bom, para o pregão de amanhã então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai manter o mesmo sell side liquidity nessa região de baixo. As mesmas regiões de Zone 3 e Zone 2 permanecem iguais. O nosso boss continua lá em cima. Nós temos a presença de um choque dos 5 minutos nessa região. Esse ponto aqui vai determinar ali a alteração da tendência. Esses dois order blocks não foram mitigados e são order blocks de destaque. Vou apagar isso aqui para não confundir. E você tem o buy side liquidity jogando aqui nessa parte superior. Então a gente vai, obviamente, novamente, vamos interpretar ali a região do nosso movimento de prêmio simplesmente como sendo um ponto de busca para um alvo, tá? Então a gente nem tem ponto de imbalance aqui, então nem faz sentido eu marcar uma região aí de compra. E também não faz sentido eu marcar aqui um order block dentro do pregão de hoje, né? Porque o mercado de hoje foi bem consolidado, bem baixo volume, poucas movimentações interessantes, não teve muito desequilíbrio. E se a gente for traçar aqui a nossa região de prêmio e desconto, você vai observar que o único order block relevante, né, está na região de equilíbrio, que não faz sentido eu manter esse cara na minha marcação. Então eu estou utilizando esses conceitos mais amplos aqui, né, do nosso range maior, do nosso range intermediário e do nosso range menor, com prioridades para movimentações compradoras nesse ponto, e caso o mercado venha confirmar uma nova movimentação de venda, eu vou dar prioridade para movimentações ali em regiões de prêmio, certo? Bom, vamos falar de dólar agora. O nosso dólar, ele permaneceu consolidado, muito bem consolidado, né? Extremamente consolidado. Na região de equilíbrio do nosso buy side, nosso sell side, basicamente não vai ter o que mexer no nosso estudo de mercado, vai ficar igualzinho. E acredito que amanhã a gente pode até acabar continuando dentro dessa consolidação aí, por conta do mercado ser quinta-feira, e quinta-feira tem um belo histórico de que tem baixo volume. Aqui a única coisa que a gente consegue interpretar, né, que a gente observou bastante aí no dia de hoje, essa região aqui ela vai ter uma presença muito importante nos próximos dias, porque existe uma liquidez bem forte nessa região com a formação dos equal highs. Então aqui você tem o que nós chamamos de topos duplos, né, o equal highs. Ele vai atrair muita gente para posicionar ordens vendedoras ali, o que pode fazer com que o preço estoure essa região para manipular essa liquidez e depois voltar para baixo, né? Esses dois pontos aqui a gente consegue observar que trata-se de uma tendência de baixa, né? A gente já falou isso ontem, o mercado não consegue ganhar esse nível, então aqui a gente tem fundos cada vez menores, topos cada vez menores ou que se mantêm. E aqui você observa uma grande incidência, né, uma altíssima incidência de players compradores numa região que seria predominantemente vendedora. Então não tem motivo para esses caras comprarem aqui, tentarem comprarem aqui e ficarem aprisionados aqui nesse pavio. Então isso aqui é lote que ficou aprisionado e precisou estopar ao longo desse movimento todo. Da mesma forma que você precisa observar se existe lógica aí do mercado fazendo um rompimento de fundo com uma alta incidência de vendedores, que pode jogar o preço para cima novamente, tá? Certo? Bom, senhoras e senhores,
mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham aproveitado esse estudo de mercado. Um grande abraço para vocês, uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima.